Pode ir, eu deixo. Tá, vai com o papai, não tem problema não. Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderá fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderá fazer. Tenho gostado muito dessa série de mensagens, principalmente porque, como o nome já diz, tenho sido desafiado a avançar a cada dia um pouquinho mais. E avançar, irmãos, é extremamente desafiador. Você já se permitiu fazer essa reflexão com sinceridade de coração? Que áreas da sua vida precisam avançar? Todas? Eu sei, todas precisam avançar, todas podem melhorar, mas sempre tem uma área que a gente entende que está mais urgente. Vamos pensar primeiro em relacionamento. Você está ali, vivendo sua vida, mó bem, felizão. Aí, de repente, entra uma pessoa na sua vida que você só se pega pensando nessa pessoa em diversos momentos aleatórios. Está lá no jogo do Flamengo, sendo campeão, e você, pensa na pessoa. Está ali, relaxando, vendo um filme, e pensa na pessoa. Aí, quando você percebe, já está apaixonado. Não tem para onde correr. Quando é a hora, então, de chamar para sair? Já me dei conta, estou apaixonado. Quando que eu vou chamar para sair? Quando que eu vou começar a namorar? E o pai dela falou que eu tenho que ir lá na casa dele falar com ele. Que passo a passo eu posso seguir que vai ser seguro, sem erro, sem sofrimento? Como proceder? Aí começa o namoro. E conforme as coisas vão avançando, você percebe que não quer mais se afastar daquela pessoa. Você quer ficar 100% do tempo com aquela pessoa. E quando você não está com aquela pessoa, você está no WhatsApp com aquela pessoa. Você quer poder carregar essa pessoa para viver do seu lado para sempre. Quando é a hora certa de dar o próximo passo? Quando que a gente deve começar a falar de casamento? Quando que eu posso marcar uma data de noivado sem ser esquisito? Será que foi rápido demais? Será que demorou demais? Uma loucura pensar nisso, não é? Pois é. Pensa agora na parte da sua carreira. Se você achou um relacionamento difícil, olha para a sua carreira. Você está lá vivendo a sua vida. Igual as crianças que um dia está chamando papai, no outro dia não quer mais saber do pai. Entendeu? Você está ali vivendo sua vida de boas, aí sutilmente a sua família introduz o tema. Olha como ele é atencioso. Vai ser psicólogo igual o pai. Olha, ele está carregando a Bíblia, vai ser pastor. Vai ser pastor. Só pode. E quando você acha que é só com a família que isso vai acontecer, começa a atravessar para todos os outros lugares. Até que parece que tudo na escola é sobre isso. Lugar onde você passa grande parte da sua vida também começa o tempo inteiro te fazer pressão. Qual vai ser a sua carreira? Escola já é um lugar difícil. Lugar onde você até curte algumas pessoas ali, tira alguns amigos, um ou outro salva, até tem um professor legal. E você vive um verdadeiro amor e ódio com ela. Vou, gosto, não gosto. Mas, de repente, tudo na vida é sobre o seu futuro. Quais serão os passos? Que faculdade? Qual carreira? Como você vai fazer? Ah, mas nessa faculdade são 4, na outra são 5. E, além disso, ainda entram ameaças de um futuro péssimo e desemprego. Você precisa estudar mais, senão você não vai ser ninguém na vida. Você precisa aprender isso aqui, senão você já era. Qual vai ser sua profissão? Então tem que estudar mais. Você sabe qual vai ser sua profissão? Não sabe? Quais são então as matérias que você gosta mais? Fala aí, biologia, médico. Se não for muito inteligente, aí a gente vai fazendo a escadinha. Isso, não estou falando que é isso, mas é como as pessoas agem. E história? Juiz. Juiz. Mas ele não gosta de ler. Então promotor. Não entendeu nada, né? Também tem que ler.
Aí, música, você gosta de música? Não, música não, filho. Música não dá dinheiro, não, música não. Artista, você desenha bem? Isso é hobby, filho. Não, só hobby. Não dá dinheiro. Esse menino não gosta de nada, música, desenho, olha só. E, de novo, estamos diante de uma verdadeira loucura. Passos que precisam ser dados, avanços que precisam acontecer na nossa vida, mas como escolher? Como eu posso saber que eu estou tomando a decisão certa? E assim como nos relacionamentos, e assim como em relação à nossa carreira, esse mesmo desafio se apresenta em quase todas as áreas da nossa vida. Porque desde o dia em que nascemos, somos impelidos a sempre avançar. Queira ou não queira, somos empurrados numa jornada de desenvolvimento que nos leva a comer coisas novas. Você estava mó bem lá só com leite materno. Agora vem com o negócio de fruta. Tem que fazer esforço, não tem nem dente, vou ter que fazer esforço. Começa o desafio de ter que falar coisas novas. Eu estava bem, eu só chorava, me davam tudo. E agora eu tenho que falar. Tenho que aprender as palavras. E aí vão surgindo novos e novos desafios. Andar, correr, escrever, fazer contas. A lista vai só aumentando. É verdade que muitas dessas coisas você pode evitar fazer. Verdade. Você pode até fugir de fazer. Mas mesmo essa escolha vai trazer sobre você consequências. E pode tornar o panorama ainda mais difícil. Como vai ser se eu aprender? Como vai ser se eu não aprender? Ontem, eu estive no casamento de um primo. E lá, meu queridíssimo vô Finéias proferiu belas palavras, exaltando o papel da Bíblia na vida do casal. E leu um versículo muito famoso e conhecido que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Dizendo que o casamento é um salto no escuro. Pois por mais que tenhamos sonhos e planos, não sabemos verdadeiramente o que será. Você só conhece uma parte daquela pessoa e agora você vai conhecer muito mais. Mas, resumindo o que ele apresentou lá, não há escuridão que a palavra de Deus não possa iluminar. Eu ainda zoei. Caraca, vô, você leu minha mensagem de amanhã, não é possível. Como que adivinhou? Pois em cada etapa da vida, seja precocemente como um bebê, seja tardiamente como um ancião, todos nós somos continuamente desafiados a avançar, avançar e avançar. E muitos desses avanços vão ser em penumbras, no sentido que tem até alguma coisa obscura ali que a gente não vê, mas dá para ver que é tanta claridade que já foi jogada sobre aquilo, que é quase que seguro. Mas tem outras áreas, irmãos, muitas áreas, que a gente entra que são completo breu. Um breu tão negro, tão escuro, tão profundo, que é como se ficássemos sozinhos, sem qualquer noção de direção, sem qualquer noção de sentido. Você já ficou assim no absoluto, na absoluta escuridão, sem ter nenhuma referência? Então, para todos nós, agora com a certeza também da dica lá do vô Finéias, fica a reflexão dessa manhã. Avançando na palavra. Precisamos, urgentemente, avançar na palavra. Por isso, convido você a abrir sua Bíblia, Salmo 119, versículos 97 ao 108. Salmo 119, 97, 108. Vai aparecer aqui, mas eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta ao longo de toda a reflexão. Diz assim a palavra do Senhor: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. O livro dos Salmos é um livro muito especial. E não é à toa que ele já recebeu aqui na nossa igreja uma série só sobre ele, onde a gente pode mergulhar aí durante meses em vários salmos. Ele é uma coletânea de cantos de louvor a Deus. Esse Salmo 119 é, sem dúvida alguma, como você vai observar olhando para a sua Bíblia, se você ainda não sabia, é o mais longo de todo, é o capítulo mais longo de toda a Bíblia. Ele também é um poema acróstico, muito bem elaborado, cuidadosamente escolhidas as letras que começam os versos. Ele consiste em 22 estrofes, correspondentes às letras do alfabeto hebraico, onde cada estrofe tem 8 linhas de 2 partes e começam todas com a mesma letra. Olha que atencioso. Essa proeza artística é um monumento literário erguido em honra à revelação que Deus fez da sua palavra ao seu povo. Para o salmista, a lei do Senhor não é apenas uma referência à lei legal, à legislação, ou uma referência ao Pentateuco, mas de forma bem mais abrangente, inclui tudo que Deus revelou acerca do seu caráter, dos seus propósitos, e o que Ele queria que o ser humano de fato fizesse. Então, a lei do Senhor, enquanto sua santa palavra, é vista aqui não como um fardo a ser carregado, mas como um meio de contato direto com o próprio Deus. Todos esses escritos sagrados eram uma demonstração da preciosa graça, eram um exemplo de orientação de vida. Ou seja, esse salmo é como uma música especial que louva a Deus, mas também, ao mesmo tempo, é uma oração. Ele mostra que as pessoas sempre precisam do cuidado de Deus. A lei, dessa forma, ela não se torna só um manual do faça do seu jeito, faça você mesmo, se vira para fazer. Deus já te disse como, agora vai lá e cumpre. É muito mais do que isso, muito mais do que um jeito de você viver uma boa vida. A palavra de Deus, ela não é um manual que está sendo descomplicado pelo Evangelho, mas sim uma forma de viver orientada ao Senhor. Com ela, vem a certeza da sua presença viva na vida do crente, que Deus está ativamente na sua história, nas suas escolhas diárias, incentivando, advertindo, prometendo, capacitando, fazendo parte de tudo que cada um de nós vive. O salmista que escreveu esse salmo, de número 119, estava passando por momentos difíceis e pediu a Deus por ajuda e conforto. Clamou por socorro. É como se ele dissesse: Deus, lembra-te das tuas promessas, lembra, Senhor, do que o Senhor já fez e cumpre também na minha vida, na minha história, me ajuda. E que habilidade que esse salmista teve para fazer isso. Hoje em dia a gente não consegue escrever nenhuma frase sem abreviar a palavra. O cara escolheu as letras para escrever versos e mais versos de louvor ao Senhor. E aqui eu achei assim, precioso demais. Um dos comentaristas escreveu exatamente assim, que esse salmo é um fio que perpassa por toda a rica tapeçaria do poema. É a apreciação do valor da revelação de Deus na vida do salmista. Não é à toa que ele pega e escreve no verso 103, que é mais doce que o mel. E depois, ele ainda vai mencionar 3 vezes nesse salmo, no versículo 14, no versículo 72 e no versículo 127, que é melhor do que dinheiro. Olha só, o salmo, o servir ao Senhor, confiar em Deus, saber quem o Senhor é muito melhor. Ele é o prazer do próprio autor, e aí nós temos de novo agora 4 versículos falando sobre isso. E o motivo do seu desejo pela palavra do Senhor. Ele ainda vai evocar o seu louvor ao Senhor, e aí, meu irmão, se você quiser anotar, versículo 7, 54, 62, 164, 171, 172. E ele vai falar sobre o amor dele com Deus. Calma, depois eu posso botar isso aqui em algum lugar para você acessar.
Versículos 48, 97, 113, 140, 162, 163, 167. Para você ver que ele não está falando de coisas soltas. Ele está falando do que é realidade na vida dele. Então não é de admirar que ele reflita tanto sobre essa palavra. Não é de admirar que ele leve essa palavra tão a sério. Porque ele mesmo vai explicar por quê no versículo 11, 13, 15, 55, 148. Mas, apesar de tanta dedicação, ele percebe que, por ele mesmo, não consegue penetrar na profundidade, no significado. E assim, então, ele se debruça sobre o Senhor, sobre seus joelhos, clamando ao Senhor por compreensão e pela capacidade de aplicar esses ensinos tão importantes na sua vida. E aí, de novo, a lista aqui vai ser meia hora só lendo cada um dos versos, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versículos que ele vai falar só sobre isso. Porque ele dá tanto valor à palavra. Ele se volta para aquele que a deu, aquele que forneceu a palavra, apelando na hora das dificuldades. Clamando para que esse caráter, essa forma de Deus ser, essas promessas que já foram estabelecidas, sejam agora verdades também na história dele. E eu confesso que eu me segurei muito para não ler esse salmo inteiro. Já até pensei, vou fazer igual o Jackson, vou chamar umas, sei lá, são 170 né? Vou dividir, vou fazer ali uma conta, boto ali cada um lê 10 e aí a gente vai. Só que aí a gente ia entrar no horário do almoço e ia dificultar. Então fica a sugestão para você conferir depois o Salmo 119 por inteiro. Foi difícil. Esse salmo, ele é um hino, sim, de amor à palavra de Deus. E ele nos ensina sobre a importância de avançarmos em nosso relacionamento com Ele, por meio de meditação, mas não essa meditação que está sendo veiculada aí agora, né? Mas meditação nas Escrituras, em realmente se dedicar à leitura, sem pensar no que você tem que fazer, dedicando tempo só a isso, você avançar na leitura. Mas voltemos ao nosso trecho específico, versículos 97 ao 108, para a gente, de fato, poder mergulhar um pouquinho mais fundo e aplicarmos esse salmo à nossa história. Para isso, eu vou precisar dividir o salmo em 3 partes. Então, vamos lá. Parte 1. Já anota aí para você conversar no seu núcleo. Parte 1. O amor pela lei de Deus. O salmista declara: ó, como amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Então, aqui já começa a ficar não só mais claro, né? Como também um pouco mais palpável de como viver isso na nossa vida também. Algo que pode fundamentar nossos passos em meio aos diferentes momentos de vida, seja novinho, seja com mais idade. De maneira que o salmista compreende que a meditação constante nas Escrituras é o que vai dar discernimento, é o que vai trazer sabedoria. Mas não só isso, ele reconhece e apresenta que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, é mais preciosa do que qualquer outro tesouro. Qualquer coisa que esse mundo tivesse a oferecer não era tão boa. Algo que, em teoria, eu acredito que você já saiba. Não falei nenhuma novidade até aqui. Alguém se surpreendeu com o que eu falei até aqui? Não? Não? Glória a Deus. Senão era mais complicado ainda. Glória a Deus. Surpresa nenhuma para nós. Mas vamos então para o teste da prática. Todo mundo entendeu, ok? Então vamos lá. Em uma breve comparação, quem recebe mais da sua atenção, a palavra de Deus ou o seu celular? Simples assim. E não, eu não estou considerando o tempo de trabalho. Se você usa o WhatsApp para trabalho, se você usa o celular para trabalho, não estou considerando esse tempo. Só tempo livre dedicado ao celular. Só esse tempo. Quem tem mais tempo, o celular ou a palavra de Deus? Então, só por essa análise rápida e direta, quem entre os dois seria o seu maior tesouro? Duro olhar para isso, né? Duro ver que isso não precisa ser tomado como um ataque. Eu não estou fazendo isso confrontando você como se não tivesse esperança para você, mas como um alerta, como uma reflexão que precisa ser mais profunda do que ler a palavra de Deus e dizer: eu preciso ler mais a Bíblia. Maravilhoso.
vou ler mais a Bíblia. Aí você sai daqui e espera chegar no outro domingo para sair daqui de novo certo de que você precisa ler mais a Bíblia. Porque o celular não é o vilão. Assim como a internet também não é a culpada, a não ser que a sua seja muito ruim. Nem a Netflix ou qualquer outro streaming que você preferir aí. Por isso, nós precisamos, de uma vez por todas, tornar real o amor pela lei de Deus. Sair dessa coisa de discurso. Quando nos aprofundamos na palavra, somos capacitados a tomar decisões alinhadas, não só com a minha vontade, mas com o que Deus expressa sobre a sua vontade. Pois o conhecimento da palavra de Deus nos diferencia, ele nos capacita e direciona para tomarmos decisões mais acertadas, decisões que vão fazer bem a cada um de nós, como vimos no versículo 99. O salmista expressa a alegria e a satisfação que encontra ao meditar nos preceitos do Senhor. E ele faz isso, irmãos. Eu me sinto muito envergonhado lendo esse salmo, porque por mais que eu muitas vezes me dedique lendo a palavra de Deus e chore e sinta alegria lendo aquilo ali, eu olho para essas palavras e eu penso, caramba, eu tenho que fazer mais, eu preciso avançar. Ele faz isso por prazer, faz isso como algo muito importante, algo que ele deseja de todo o coração. Então podemos começar a perceber que para avançar é necessário desenvolver um maior apego por essa palavra. Tirando da posição de amuleto, tirando de intervenção mágica que a gente socorre quando precisa fazer ali uma magia que salve a gente daquela situação, mas tornando ela parte integrante da nossa vida. Porque é ela que nos encherá de sabedoria, só ela pode fazer isso, nos permitindo superar não só os nossos inimigos, como até mesmo as pessoas mais experientes, mais vividas, mais sábios que até muitos dos nossos mestres. Irmãos, por mais que tentemos caminhar apenas por caminhos sólidos e firmes, diversas vezes vamos fatalmente nos deparar com algo novo, com algo que a gente não sabe como vai ser, o que vai acontecer, com um desconhecido. Como ter solidez se não estiver nesse firme fundamento? E eu sei que talvez você já tenha tentado. Eu sei que a desculpa pode ser que você não gosta de ler e, poxa, Deus sabe, Deus entende que eu não gosto de ler, por isso que eu não leio. Mas hoje a gente tem tantas ferramentas, meu irmão. Você pode ouvir a Bíblia em áudio, você pode abrir um vídeo, né? Hoje tem até aquele... como é que é o nome daquele projeto lá da Bíblia, que faz os desenhozinhos e vai contando a história de versículo por versículo, capítulo por capítulo. Cara, tem várias formas da gente avançar. Deixa eu compartilhar uma história rápida com você. Eu conheço eu sou psicólogo também, se você ainda não sabe. Eu conheço diversas famílias que vivenciaram essa história exatamente assim, mas eu vou procurar contar aqui de uma forma genérica. Qual é a situação? Crianças que não comem determinada comida que precisam comer. E não importa o que os pais façam. Eles simplesmente não comem, não gostam. Não gostam. Não dá, sinto vontade de vomitar. Não entra no meu cheiro. Horrível, não consigo. Até que eles vão em outro ambiente. Onde os pais não estejam. Ok? Isso é essencial. E eles vão nesse outro ambiente, onde os pais não estão. E aí, estranhamente, experimentam. Gostam. Repetem. E aí, quando o pai ou a mãe vai perguntar, e aí, como é que foi? O que comeu lá? Aí a mãe do amiguinho, ou do outro responsável pelo outro ambiente, diz, comeu brócolis, quiabo. Meu filho? Meus filhos nunca comeriam isso. Já fiz de tudo e nunca comeu? Se nunca comeu comigo, vai comer com você? Ele nem te conhece. Não, não comeu não, não foi meu filho. E aí fazem os pais passarem verdadeira vergonha. Por quê? Porque, de fato, lá, na outra condição, eles se permitiram. E aqui temos um primeiro comportamento muito danoso.
relacionamento com a Bíblia se tornou tão tóxico que não só não damos o devido valor, como ainda tentamos entubar nos outros a palavra. Assim como a gente indica que uma criança tem que comer jiló, porque faz bem à saúde. Come, filho. Não vou falar de novo, não. Tem que comer. Quiabo, come. Ele não vê um fiapo de quiabo no teu prato. Mas ele entendeu que você quer que ele coma o quiabo. Porque ele precisa daquela vitamina, você não. Você toma o comprimidinho, né, que tem todas as vitaminas, de A a Z. Nesse salmo, a relação com a palavra é de um interesse muito mais profundo, com um desejo real por estar em contato com ela. Algo que seu filho vai ver você tendo tanto prazer de comer aquela gororoba, que ele vai querer aquela gororoba também. Pô, mãe, quero aquilo ali, ó. Aquele jiló ali, ó. Quero aquela beterraba. Tudo menos jiló, né? Tá vendo? Foi entubada. Mandaram ela comer. Ou seja, a gente muitas vezes olha e não consegue entender o que a palavra está dizendo. Afinal de contas, ela é mais doce do que o mel. Não é para ser um fardo, não é para ser pesado. Amar a palavra não pode ser igual todos nós amamos uma alimentação saudável. Se a gente fosse fazer um parâmetro, né, traçar um parâmetro aí, entre a quantidade de postagens sobre vida saudável e a quantidade de pessoas que perdem peso de uma forma super saudável, sem cirurgia, só da forma saudável, comendo, fazendo exercício, com a quantidade de pessoas que vão se tornando obesas, a gente vai vendo que essa conta não fecha. Ou seja, virou só mais uma ideia para postar. É exatamente assim que vivemos o amor à Bíblia. É mais uma ideia para postar. Li um versículo, foi bonito, aí eu posto aquela imagenzinha que o próprio aplicativo já faz, eu nem procuro mais. Só compartilho. E pior, que tem os outros que não leem, não compartilham e vão lá e dão só o joinha. Já li a Bíblia. Pô, Mateus está sempre compartilhando ali um trecho precioso, já li. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus ignora o seu status virtual e Ele nem perde tempo com isso. Mas eu não falo isso como se Deus fizesse pouco caso de você, não. O caso dele com você é muito mais íntimo, muito mais intenso. Ele olha para o seu coração, independente do que você tenta mostrar para os outros. Ele sabe exatamente o que você deseja. Ele sabe exatamente o caminho que você segue. Você pode convencer a todos muito bem que ama a palavra de Deus, mas Ele sabe o que realmente o seu coração deseja. Ele sabe o mel que preenche os seus sonhos. E Ele ainda se dispõe não só a tomar conhecimento disso, mas junto com você reestruturar isso. Ele se dispõe a reestruturar esses desejos corrompidos do nosso coração. Então respira, não é um ataque pessoal, aguenta firme aí. Vamos avançar um pouco mais, dá para ir mais longe. Parte 2 do Salmo. Sabedoria em forma de prudência. Foi no estilo da afinação do Jackson. De prudência e obediência. O salmista afirma: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Sabedoria como fruto de experiência é algo extremamente louvável, meu irmão. Não é isso que ele está fazendo aqui. Se você acha que ele está menosprezando a sabedoria dos anciãos, não é nada disso. Mas o que ele está dizendo é que devemos sim respeitar os mais vividos, sempre. Porém, a sabedoria que esse salmo está apresentando, que ele está abordando, é ainda mais profunda que o mais sábio que já caminhou por essa terra. O mais experiente não é capaz de alcançar por si só essa sabedoria. Ele nos apresenta a sabedoria, então, na relação entre comportamentos baseados em preceitos. Não é só uma sabedoria intelectualizada. Preceitos que sejam capazes de nortear o nosso caminho. Preceitos capazes de nos fazer aguardar em viva esperança quando não existe nenhum sinal de que as coisas vão mudar. Preceitos que vão testar a nossa prudência, que vão nos levar ao limite quando temos que obedecer numa situação que o nosso coração não queria obedecer. Tipo, quando um adulto experiente fala para um jovem adulto, e assim, a vida pastoral já me mostrou isso, graças a Deus, nos 5 anos,
No primeiro ano eu fiquei muito triste com isso. No segundo ano eu chorei muito, e o Jackson já me deu uns tapas e falou assim, é só o segundo ano, rapaz, acorda aí, vai em frente. E do terceiro para cá, eu já estou mais calejado com isso aí. Tipo quando um adulto experiente fala para um jovem adulto, cuidado com esse comportamento. Cuidado com esse comportamento. Ah, mas é pecado, pastor? Não é pecado em si, mas ele pode trazer problemas. É complicado. Cuidado com esse comportamento. Não faz isso. Não vai por aí. E mesmo assim, o jovem prefere manter a sua decisão até que ele vai se machucar. Isso se algo mais grave não acontecer pela decisão que foi tomada. E quantas vezes, mesmo com toda a nossa experiência, irmãos, nós nos fazemos exatamente assim com o pecado. A Bíblia advertiu. Nossos pastores, nossos irmãos advertiram. Os devocionais advertiram. Você abriu lá, vou ver aqui. Deus, se for errado mesmo, o Senhor vai falar nessa manhã. Aí o devocional fala e você fala, mas não foi exatamente, né? Então, e por nossa pura vontade, por desejo corrompido do nosso coração, continuamos naquela decisão. Afinal de contas, comigo vai ser diferente. Comigo vai dar tudo certo. Falta de prudência, falta de obediência. Conclusão, falta de sabedoria. Logo, avançar na palavra envolve desafiarmos prudentemente o mal, desafiarmos o nosso próprio coração no intuito de obedecer os mandamentos divinos. Pois o entendimento vem por meio de obediência aos mandamentos. Versículo 104. O salmista ainda contrapõe seu compromisso com os mandamentos à ignorância dos ímpios. E aqui talvez possa doer um pouquinho mais. Eu preciso que você preste bastante atenção. Pois para aqueles que são ignorantes à luz da palavra de Deus, eles continuarão dizendo que não tem nada a ver. Está tudo bem. Não importa o comportamento, não tem nada a ver. Qual é o problema? Não tem nada a ver, na Bíblia não diz que é errado. Qual é o problema? Qual é o problema de eu ensinar a minha filha que ela não deve abaixar a cabeça para homem nenhum? Não tem problema. Né? A gente tem aí um histórico de opressão masculina. Então, eu tenho que ensinar isso para minha filha, não tem problema. Qual é o problema de eu ensinar para o meu filho que homem não chora? Não tem problema, homem não chora. A gente tem textos maravilhosos que você lê de homem chorando na Bíblia, mas homem não chora. Não sei de onde essa pessoa tirou isso. Ah, claro, porque não leu a Bíblia. Qual o problema de eu ensinar para o meu filho que ele pode ser ou fazer o que ele quiser indiscriminadamente? Qual é o problema? Seja você mesmo, filho. Siga o seu coração, porque não tem nada a ver. Isso, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus chama de ignorância na palavra. É desconhecimento e afastamento de preciosos preceitos que podem evitar muita dor, muito sofrimento ao longo da jornada. Precisamos entender que obedecer à palavra de Deus traz discernimento, vai trazer, de fato, proteção contra o mal, mas não essa proteção mística que a gente vê pregada por aí. Você vai sair daqui blindado, entendeu? Bala nenhuma tem poder para tocar em você. Mas com a certeza de que se a bala tocar, você vai encontrar com o Senhor na glória, porque você entendeu qual era o seu chamado. Isso é muito mais do que obedecer por obedecer. Tem uma história que eu amo sobre obediência, eu sei que eu já compartilhei aqui. Minhas sobrinhas amam piscina. Então a galera que conheceu elas aí já nos acampamentos sabem disso. E um dia elas insistiram muito para entrar. Muito, muito. Imagina aquele dia, tempo fechado, frio, né, almoço de família, e elas ficam num cangote, vamos para a piscina, vamos tio, vamos tia, vamos tio, vamos tia. Eu consegui me safar. Tia Thaísa não conseguiu. E disse que ia entrar com elas. Mas uma delas foi muito precipitada. E desobedeceu. E entrou na piscina sozinha. Porque já estava na hora e a tia Thaísa que estava atrasada. Ela desafiou a palavra da tia, que gentilmente tirou ela da piscina e falou que ela não poderia entrar.
Até eu acabei na piscina nesse dia. Só com a mais nova. Muito tempo depois, foi uma situação horrível, porque, né, ela ficou chorando, por favor, me perdoa. Muito tempo depois, eu sei, você já deve estar pensando, aí, nossa, que crueldade, né? Muito tempo depois, até assim, meses, né, quiçá anos, a mais nova estava fazendo malcriação, também lá comigo e com a Thaís. E sem que a gente falasse nada, a mais velha botou a mão, assim, no rostinho da mais nova e falou, calma, Manu, você lembra que a tia Thaísa sempre cumpre aquilo que ela promete? Ela vai fazer depois, pode confiar. Pode esperar. Tirá-la da piscina, meus irmãos, naquele dia foi de cortar o coração. Mas deu frutos. Precisamos ser obedientes, mas também precisamos ensinar que obedecer não é um plus. Se você obedecer, você vai ganhar um algo mais. Obedecer é vital, é essencial. Pois na hora de decidir, precisamos obedecer a alguém, e a gente sempre obedece a alguém, seja a palavra de Deus, seja ideologias, sejam filosofias, seja o nosso próprio coração. Sempre, sempre, sempre obedecemos a alguém que colocamos na posição de Deus. Não tem para onde correr. Evitar escolhas ruins, então, não é um dom. Poxa, fulano tem um dom, só faz escolha boa. Assim como não precisa ser algo místico. Né, que você, opa, é o quê? Se eu quero frango ou carne? Calma aí que eu vou ajoelhar aqui. Ajoelha, Senhor, me revela se é o frango ou a carne. Aí joga uma moeda, porque Deus atua na moeda, mas não no seu coração. E aí você decide qual é o caminho seu. Evitar escolhas ruins é um exercício de obediência. Um exercício de, com obediência, com prudência, exercitar as ordenanças e preceitos do Senhor. E quer ver um detalhe interessante? Quando eu era criança, eu ainda brincava com os jovens estes dias, né? Quando eu era criança, nós decorávamos versículos bíblicos. E eu até era obrigado não só a decorar, mas depois, não parece, né? Mas eu tenho quase a mesma idade do Jackson. Eu até era obrigado a decorar e recitar na frente da igreja salmos inteiros. Graças a Deus, meu pai nunca me forçou o 119. Ele sabia que tinha limite para o meu HD. Mas com o tempo e os novos métodos de ensino, esses exercícios foram sendo considerados ultrapassados. Foram abandonados. Afinal de contas, decorar versículo sem praticar é inútil. Esse monte de coisa aí, ó, decorou o versículo e serve para quê? Serve para nada. Aí hoje, muitas vezes não praticamos e nem conhecemos. Porque como é que eu vou praticar o que eu não sei o que é? Se eu não li, se eu não decorei, eu vou praticar o quê? O que me der na telha. Vou seguir o Deus coração. E aí eu volto ao meu exemplo de sempre. Escovar os dentes não foi uma prática que nascemos fazendo. Não adianta, você pode se achar o melhor escovador de dentes da face da terra. Mas foi com repetições, com insistência dos pais. Já escovou, não escovei, volta lá para escovar de novo. E aí a gente foi aprendendo a fazer. E conforme crescemos, percebemos, isso falo em confiança no Senhor, que todos nós aprendemos. Crescemos, percebemos que um hálito refrescante é muito mais desejável do que aquele bafão. Percebemos que existe um prazer em sentir a boca limpa, passar a língua nos dentes e sentir tudo lisinho. É bom, olha que legal. Obedecer a palavra pode sim parecer difícil no início, mas ainda mais urgente do que escovarmos os dentes. Obedecer a palavra pode te capacitar a viver uma vida muito melhor fundamentada. Por isso o salmista expressa a sua determinação em não se desviar dos caminhos do Senhor. Ele rejeita qualquer caminho de falsidade e escolhe obedecer preceitos que são eternos, que não vão mudar de acordo com o coração das pessoas envolvidas. Por quê? Porque conhece o caminho certo e entende os riscos em se afastar da palavra de Deus. Mas, no mundo onde tudo é considerado nada a ver, no mundo onde o óbvio precisa ser dito e repetido,
Continuaremos aqui lembrando, sabedoria não são belas palavras postadas. Sabedoria é obediência e prudência conforme a palavra do Senhor. Chegamos assim à nossa terceira e última parte do Salmo. Parte 1, o amor pela lei de Deus, onde abordamos a nossa real necessidade de amar de verdade a palavra de Deus. Parte 2, sabedoria em forma de prudência e obediência, onde falamos sobre a profundidade de tornar isso em decisões, em ações fundamentadas e vividas na palavra de Deus. Terceira parte, consolidando a palavra. O salmista reconhece a palavra de Deus como a luz que guia os seus passos na jornada. Ele se compromete a obedecer aos mandamentos do Senhor sem hesitação. Porém, isso só é possível a partir de uma total dependência divina. Total dependência do Senhor. Dependência que faz o salmista prometer obedecer os seus mandamentos até o fim, não nas suas próprias forças. Mas, se fizermos uma leitura superficial desse texto, sem a devida profundidade, nós sairemos com a impressão que viver uma boa vida tem única e exclusivamente a ver com a sua capacidade, ou com a capacidade do salmista, de seguir os mandamentos. Então, se você é hábil o suficiente para seguir, você vai viver bem. Se você não é habilidoso para seguir, você não vai viver bem. E não é sobre isso que o Salmo se trata. Não é sobre isso. E essa realmente é a parte mais importante de toda a história desse Salmo 119. Pois o centro desse trecho lido essa manhã consiste no absoluto poder que vem do céu em nosso favor, não no que nós somos capazes de fazer. Por isso, o nosso trecho encerra com o salmista clamando por intervenção divina, para que assim ele possa viver em retidão, para que assim ele possa buscar a comunhão com o Senhor todos os dias da sua vida. Porque para ele parece claro que é necessário que aquelas palavras não sejam mais palavras, mas se tornem vida. Aquela lei, aqueles preceitos, aqueles mandamentos precisam ganhar vida. E o único que tem poder para dar vida através da palavra é Deus. Como vimos na última pregação minha aqui, Deus dá vida, dá origem a todas as coisas pelo poder da sua palavra. E é nesse quesito que esse salmo entra em consonância com todos os evangelhos. A palavra de Deus que norteia, que fundamenta o coração do salmista é a mesma que chama discípulos ainda hoje, fazendo cada um de nós conhecermos a verdadeira vida, nos tornando novas criaturas. Essa palavra é o evangelho vivo. Essa palavra é o início e o fim de todas as coisas. Essa palavra tem nome. Ela se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo, a palavra viva de Deus. Jesus Cristo, o evangelho vivo. Jesus Cristo, o Deus encarnado. Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Esse Deus que criou tudo pela sua palavra, esse Deus que pagou o preço por você naquela cruz e que ressuscitou, Ele não só pagou o preço e acabou, já era, foi um pelo outro. Ele ressuscitou e garante que nós ressuscitaremos também. Esse é o Deus que nos chama a avançar. Então precisamos entender a urgência de avançarmos na palavra. Eu sei que está na moda dizer que temos que conhecer o Jesus para além da palavra. A Bíblia foi uma carta escrita há muito tempo atrás. Então temos que ir além disso. Mas, meu irmão, preciso te lembrar. Onde conhecemos a pessoa de Jesus Cristo? É na Bíblia. Verdadeiramente conhecemos a história de Jesus na Bíblia. Qualquer outro meio deve nos direcionar a sua palavra. Eu creio num Deus que pode vir ao encontro de pessoas, mas que levarão essas pessoas à sua palavra, para pela sua palavra conhecer Jesus e por Jesus chegar a Deus, que é o meio que a Bíblia, a palavra do Senhor diz que é santo. Qualquer outra coisa, se não apontar para cá, é perdição, é engano. Então ânimo!
Busque se aprofundar na palavra de Deus, buscando compreender seus ensinamentos, buscando aplicá-los na sua vida diariamente. Lembrando que é ali, pela leitura. E aí, quando eu digo leitura, pode ser leitura, ouvir a leitura, ver um vídeo, não tem problema, só não serve ver The Chosen, que é legal, mas não é a Bíblia. Precisamos saber mais sobre Jesus, para pararmos de viver esses evangelhos doentes e empobrecidos, que não carregam em si palavra de salvação, que não apresentam transformação de vida real. E não adianta ficar buscando um Jesus através das suas experiências místicas, quando nem mesmo cumprimos o básico. A pessoa não lê a Bíblia, vai me dizer que subiu um monte e aí Jesus falou com ela? Vai ler a Bíblia, Deus mandou seguir esse caminho, não inventa moda. Depois você pode até subir um monte, vai ser legal. Mas primeiro, faz o básico. É que nem querer ir para o CrossFit sem ter nenhum condicionamento físico, vai arrumar uma lesão grave, só que uma lesão espiritual. E aí pode ser muito mais difícil. Então, meu irmão, para de inventar moda, para de seguir vento por aí. Faça a sua parte. Cumpra o básico. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Busque viver o que você for lendo na palavra de Deus. Durante esse processo, não deixe de clamar para que o Deus que trabalhou de maneira tão bela a vida e o coração do salmista também trabalhe a sua vida, também trabalhe a sua história. Afinal, é esse mesmo salmista que clamou aí no versículo 107, dizendo, estou aflitíssimo. Ele falou um monte de coisa de Deus, da relação dele com Deus, que ele ama a palavra. E aí, quando você acha que é só coisa boa na vida, ele manda o versículo 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Pois avançar na palavra requer seguir a orientação divina, mesmo quando o caminho parece incerto e doloroso. Mesmo em tempo de aflição, pois Deus estará conosco. Então desafie-se a ler mais as Escrituras Sagradas. Desafie-se a orar mais, colocando tudo para o Senhor. Não é só aquele discurso de mim, coloca tudo. Senhor, estou com problema aqui, estou com dificuldade ali, preciso de socorro nessa área. Ore mais. Desafie-se mais a viver como se essas coisas alegrassem o seu coração, ainda que no início elas não alegrem, ainda que pareça forçado no início, mas olhando para o processo que está sendo desenvolvido no seu coração. Vivendo como se essas coisas, orar, ler a Bíblia, dedicar tempo de vida ao Senhor, glorificasse ao Senhor da sua vida. Não porque você é obrigado a fazer isso, mas porque você entende a importância que isso tem na sua vida. Peça que Deus te faça sentir prazer nele e na sua palavra. Peça que Ele te ajude a viver o que você já viu e ouviu através dessa palavra. Peça que Ele seja a luz dos seus caminhos em qualquer condição. Peça que Ele seja o socorro sempre presente. Peça que Ele seja a famosa paz que excede todo o entendimento. Peça que Ele te permita conhecê-lo pelos seus próprios olhos e não só pelo que você ouviu falar. Pois durante esse processo, o Senhor revelará a sua graça sobre você e você conhecerá verdadeiramente o poder da palavra. Nessa manhã, saia daqui certo de que obedecer fielmente aos mandamentos de Deus vale a pena, ainda que isso promova algum prejuízo para você. Mesmo que isso exija sacrifício e renúncia das suas próprias vontades. Mas, acima de tudo, sinta-se incentivado a cultivar uma relação íntima com Deus, confiando em sua orientação e buscando sua ajuda em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias, são todas em todas as áreas. Para somente então, irmãos, vivermos nossas vidas de maneira que reflitam a sabedoria que encontramos na palavra de Deus, tornando-nos, sim, exemplos vivos do poder transformador que o Senhor continua a executar. Avançar na vida exige avançar na palavra. Agora que você entende a importância de avançar na palavra, eu te pergunto,
Por que será que tem áreas na sua vida que não têm avançado? Por que será que tem coisas que estão tão travadas? Porque o Deus que fez isso no passado com tantos homens e mulheres ainda o faz nos nossos dias. Ele faz nas nossas vidas. Então Ele pode fazer tudo isso de novo através de você. Auxiliando cada passo que você der. Fundamentando cada decisão que você tomar. Iluminando o seu caminho. E não só isso, dizendo, vai lá meu garoto. Mas iluminando o seu caminho e ao mesmo tempo estando ao seu lado na caminhada. É com essa certeza que eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos, para juntos clamarmos ao nosso Senhor, porque Ele é quem tem poder para nos fazer avançar na palavra. Deus Santo e Poderoso, toda honra, glória e poder te pertencem, Senhor. Não existe autoridade nesse mundo que possa se intrometer na relação do Senhor conosco. Mas ainda assim o nosso coração é corrompido e se prostitui, Senhor. Deseja outras coisas, se desvia, se esquece dos teus mandamentos e se esquece por desapego, Senhor. Então clamamos que assim como o Senhor chamou ao salmista a uma vida de busca do Senhor, a uma vida de meditação na Tua palavra, que nessa manhã o Senhor preenche os nossos corações com esse mesmo interesse, Senhor. Que sejamos tomados pelo Teu Espírito de tal forma que todos olhem para nós e percebam que o Senhor está operando. Que, Senhor, o nosso agir, o nosso falar, o nosso mover, que tudo na nossa vida seja uma oportunidade de apresentarmos Jesus Cristo. Assim, Senhor, nós clamamos, porque olhamos para áreas das nossas vidas em que a gente tem sofrido tanto, Pai. Em que é tão difícil nos posicionar. Áreas, Senhor, onde contemplamos apenas escuridão, para que mais uma vez o Senhor, a Sua palavra, sejam a lâmpada que vai iluminar os nossos pés. Então, Senhor, é confiados no Senhor que seguimos, certos de que o Senhor não nos abandonará, no nome de Jesus. Amém.